Seus instintos se aguçaram. Nenhum guarda se esgueiraria a esta hora. Então ele a viu. Ela fechou a porta suavemente atrás de si. Suas costas pressionadas contra ela, como se estivesse contendo o pânico com a espinha. Sua respiração estava acelerada. Sua pele verde brilhava com uma fina camada de suor. Ela vestia apenas um fino traje cerimonial, com uma fenda perigosamente alta e rasgada em um dos ombros. Seus lábios se entreabriram. Não fale, ela sussurrou. Apenas ouça. Philip sentou-se, o lençol caindo de seu peito. Você tem 10 segundos para explicar. Não estou aqui para te seduzir, disse ela. Estou aqui para te pedir algo pior. Preciso que me ajude a desaparecer. Ele piscou. Você é a noiva do príncipe. Noiva a ser, ela retrucou. Eu nunca concordei com esse maldito casamento. Minha família me vendeu, tudo pela paz, e eu deveria ficar quieta e aceitar. Porque vir a mim. Seu maxilar se contraiu. Porque você é o único que não quer dormir comigo ou me possuir. Philip sorriu de lado. Tem certeza da primeira parte? Isso lhe rendeu um olhar fulminante. Tive que incapacitar 2 dos meus próprios guardas para chegar aqui. Roubei códigos de acesso, memorizei os turnos das patrulhas. Conheço os túneis sob o palácio, aqueles que até a família real esqueceu. Mas preciso de ajuda. Não consigo fazer isso sozinha. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Salika. Tudo bem, Salika. Ele balançou as pernas para fora da cama, a pistola ainda na mão. Diga-me para onde vamos. Alívio brilhou em seu rosto, rápido demais para ser escondido. A escotilha de acesso fica sob o balneário principal. Há um poço de elevador que desce para os túneis de serviço. Vamos por ali. Philip levantou-se, pegando uma camisa preta da parte de trás de uma cadeira e vestindo-a. É melhor você estar certa sobre os códigos. Se formos pegos, eles não se darão ao trabalho de nos prender. Ela se aproximou da janela, puxou a cortina e se virou para encará-lo. Se formos pegos, disse ela, você pode dizer a eles que eu o forcei. Que eu o seduzi. Que você era apenas um homem. Philip guardou a pistola no coldre e passou por ela. Se eu mentir, disse ele em voz baixa, eu me certifico de que vale a pena morrer por isso. Ela o observou enquanto ele atravessava o quarto e destrancava o guarda-roupa. Você é diferente, disse ela. Ele se virou. Você deveria se preocupar menos com o que eu sou e mais se ainda estarei te ajudando após o primeiro posto de controle. Não estou preocupada, disse ela simplesmente. Não sou a única com tudo a perder. Houve um breve silêncio entre eles. Eles deixaram o quarto em minutos. Salika liderou o caminho. Toda vez que passavam por uma esquina, ela parava. Ela se movia como alguém que esperou por esta noite a vida inteira. Eu pensei que as noivas reais eram criadas para chá e beijamão, Philip murmurou. Eu fui, mas também aprendi a desmontar um fuzil de plasma quando tinha 12 anos. Meu pai acreditava em planos de contingência. Você é o plano de contingência dele. A voz dela era seca, mais como uma garantia. Eles pararam no final de um longo corredor ladeado por azulejos de mosaico e faixas de parede que brilhavam fracamente. Salika se ajoelhou, levantando o canto de um painel do piso atrás de uma planta decorativa. Ela tocou em algo. O azulejo se moveu, revelando uma pequena grade de acesso. Ajude-me a levantá-la, disse ela. Philip se ajoelhou ao lado dela. Com um grunhido, eles a puxaram. O cheiro metálico e viciado do subsolo os atingiu instantaneamente. Ele olhou para baixo, para o quadrado preto. O que nos espera lá embaixo? Corredores de manutenção de baixo nível, na maior parte abandonados. As patrulhas são preguiçosas. Não há motivo para eles virem tão fundo. A menos que alguém envie uma ordem direta. Philip balançou as pernas sobre a borda, descendo. O poço era mal largo o suficiente para uma pessoa. Ele desceu 2 degraus. Você vem. Salika desceu atrás dele, seu corpo perto o suficiente para que ele pudesse sentir o calor de sua pele roçando suas costas. A descida foi apertada e silenciosa, exceto pelo ranger do metal e o assobio ocasional dos canos. Depois do que pareceram 10 metros, Philip atingiu o chão. Ele se afastou enquanto Salika aterrissava levemente ao seu lado. Ela tirou um cartão preto plano de uma costura escondida em seu vestido e o pressionou contra uma porta de manutenção. A fechadura zumbiu, negado. Ela praguejou baixinho, depois puxou um pequeno fio do mesmo lugar e o enfiou em um painel abaixo. Um pulso de luz verde piscou. A porta se abriu.
Philip olhou para ela. Isso não é um truque de noiva. Ela olhou para ele. Você continua me subestimando. Eles se moveram rapidamente. Na primeira curva, Salika parou e se agachou. Posto de controle à frente, ela sussurrou. Um sentinela. Eu cronometrei o horário dele há 3 dias. Ele deveria estar dormindo. Philip espiou pela esquina. O sentinela estava lá e muito acordado. Podemos pegá-lo, disse Salika. Os dedos de Philip roçaram seu coldre. Não, quieto. Deixe comigo. Ele se moveu com precisão, uma mão sobre a boca do sentinela, a outra pressionando sua arma no pescoço do homem. O sentinela congelou. Não grite, Philip sussurrou. Nem pesquei errado. Os olhos do homem se voltaram para Salika, que apareceu ao lado deles como fumaça. Oi, ela disse docemente antes de bater o cabo de uma ferramenta de plasma em sua têmpora. Ele caiu como um peso morto. Philip exalou. Estamos fora do roteiro agora. Ela se agachou e arrastou o corpo para um nicho atrás da antepara. Então escrevemos um novo. Eles continuaram. Os túneis mais profundos eram mais escuros. As paredes tinham pichações desbotadas, resquícios de trabalhadores passados, rebeliões esquecidas ou talvez apenas engenheiros entediados. Onde isso leva? Ele perguntou. Para a câmara criogénica, ela disse. Ninguém a USA mais. Depois disso, há um conduíte que se abre para as rotas de fuga do subnível. Conveniente. Eu te disse que planejei isso, Philip resmungou. Eu quase acredito em você. Ela parou abruptamente, a mão contra o peito dele. Passos. Ela o puxou para uma alcova lateral. O calor de seu corpo pressionado contra o dele. Sua respiração fazia cócegas em seu pescoço. Silêncio, ela articulou com os lábios. Os passos ficaram mais altos. 2 soldados passaram, falando baixo em sua língua nativa. Philip não entendeu as palavras, mas o tom era impaciente, procurando por ela. Salika não se moveu. Seu corpo estava tenso. Cada músculo contraído. Quando a patrulha passou, o segundo soldado se virou ligeiramente. Seus olhos varreram o corredor. Então ele parou. O coração de Philip parou. Salika moveu a perna, pressionando lentamente sua coxa entre as pernas de Philip. Sua respiração ficou presa. O guarda franziu a testa, depois deu de ombros e seguiu em frente. Seus passos desapareceram. Salika se afastou. Você me usou como distração, disse Philip. Seus lábios se curvaram. Você não pareceu se importar. Eles continuaram se movendo. 10 minutos depois, chegaram à câmara criogénica, uma seção antiga e não utilizada do palácio, destinada a evacuações de emergência em séculos passados. Vamos descansar aqui, ela disse. A próxima passagem tem uma armadilha de vigilância. Preciso reiniciá-la. Philip assentiu, finalmente baixando a guarda. Ele se sentou em uma caixa perto da parede do fundo. Salika sentou-se ao lado dele. Por que você me ajudou? Ela perguntou. Philip não respondeu a princípio. Então, porque odeio ser usado. E você parecia alguém que já foi usado o suficiente. Ela o estudou. Você poderia ter me entregado. Eu ainda poderia. Então por que não fez? Porque acho que você pode ser a única pessoa honesta neste planeta. Ela deu uma risada suave e amarga. Então você não me conheceu direito. Antes que ele pudesse responder, um alarme soou pelo túnel. Alguém acionou o próximo posto de controle, ela disse, levantando-se instantaneamente. Estamos ficando sem tempo. Philip pegou sua pistola, mas não rápido o suficiente. Um tiro de plasma passou por eles. O túnel se iluminou em um estroboscópio de caos. Um segundo tiro o atingiu de lado, de raspão, mas quente o suficiente para queimar. Ele resmungou, caiu no chão. Salika gritou seu nome. Então sua voz se tornou selvagem. Ela estava em cima do patrulheiro antes que o próximo tiro pudesse ser disparado. Sua arma bateu em seu pescoço, depois em seu joelho e, finalmente, na lateral de sua cabeça. Ele caiu. Com força. Philip gemeu, segurando o lado. Estou bem, ele murmurou. Salika se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo. Não é profundo. Você vai viver. Mas precisamos estancar o sangramento. De preferência antes que eu desmaie, ele disse entre dentes. Ela rasgou a manga rasgada, arrancando uma tira de tecido.
Fique quieto, ela disse. Eu não vou a lugar nenhum. Ela pressionou o tecido contra a ferida. Seus dedos estavam manchados de vermelho. Salika o pegou pelo braço e o levou para a antiga câmara criogénica. Ela bateu a alavanca de travamento com força, acionando o controle manual. As sirenes atrás deles desapareceram. Philip se apoiou pesadamente na parede. Ele estava perdendo sangue. Salika não perdeu tempo. Ela largou a arma, foi até ele e pressionou a palma da mão em seu lado novamente, adicionando outra tira de seu vestido à ferida. Deite-se, ela ordenou. A dor estava aumentando agora. Ele se deitou no chão entre duas antigas criocápsulas, suas costas batendo no aço frio. Ela se ajoelhou ao lado dele. Você tem sorte, ela murmurou. Mais 1 centímetro e você teria um buraco na espinha. Sorte é uma palavra para isso, Philip resmungou. Salika sentou-se sobre ele sem hesitar, os joelhos plantados ao lado de seus quadris. Não consigo alcançar a ferida assim, ela disse. Não estou te impedindo, ele disse, olhando diretamente em seus olhos. Suas mãos deslizaram por baixo da camisa dele, os dedos quentes contra sua pele. Ela a puxou para cima, expondo seu torso, tenso de músculos, sangue manchando o lado. Sua expressão não mudou, mas ele sentiu a mudança em sua respiração. Ele não era o único sentindo isso. Os dedos de Salika pairaram logo acima da ferida, depois pressionaram o tecido com força. Philip sibilou, o maxilar apertado. Não se mova, ela disse. Não sou eu quem está se mexendo no assento. Você está sangrando, ela disse secamente. Você está se esfregando, ele respondeu. O silêncio entre eles era denso agora, cortado apenas por sua respiração e pelo rasgar lento de mais tecido de seu vestido já arruinado. Ela se inclinou mais perto, alcançando a bolsa de suprimentos em sua coxa. Seu peito roçou em sua pele nua, e ele inspirou, de forma aguda e involuntária. Foco, ela sussurrou. Tentando, ele disse. Ela tirou um pequeno injetor de prata, gel coagulante, e o pressionou em seu lado. O silvo do selant ardeu, fazendo seus dedos se curvarem contra o chão frio. Ela o segurou firme. Pronto, ela disse, você vai ficar com um hematoma horrível, mas vai continuar se movendo. Ele olhou para ela, ainda montada nele. Seus joelhos apertados contra sua cintura, sua pele verde brilhando fracamente nas luzes de emergência. Salika, ele disse. Sua respiração ficou presa. Você planejou tudo, códigos, túneis, saídas, mas não planejou o que fazer se eu fosse atingido. Eu não planejei me importar se você fosse, ela disse baixinho. Então, lenta e deliberadamente, ele estendeu a mão e tocou seu rosto. Seus dedos percorreram sua mandíbula, ásperos contra a pele verde e lisa. Você não está apenas fugindo, está? Ele perguntou. Suas mãos se achataram contra o peito dele. Ela se inclinou, seus lábios perto dos dele. Estou farta de ser possuída, ela sussurrou. Suas bocas colidiram. Seu beijo não foi delicado ou cuidadoso. Philip correspondeu, puxando-a para mais perto, as mãos agarrando a curva de seus quadris, os dedos cravando em suas costas. Ela gemeu contra sua boca. Aquele som fez algo dentro dele estalar. Ele rolou rápido e suavemente até que ela estivesse sob ele, presa entre o chão frio e seu peso. Ela se ergueu contra ele, as pernas travando em sua cintura novamente. Seus olhos brilharam para ele. Você acha que está no controle agora? Ela respirou. Eu não preciso estar, ele disse, a boca roçando sua clavícula. Eu só preciso sentir isso. Ela ofegou quando ele mordeu suavemente e depois pressionou para cima, com força, moendo seu corpo contra o dele. Seus movimentos se tornaram frenéticos, mãos e lábios explorando, colidindo, reivindicando. Mas mesmo enquanto se perdiam naquele calor, o perigo lá fora ainda corria como uma bomba esperando para explodir. Uma luz vermelha piscou na parede distante, alerta de movimento. Philip se afastou, mal conseguindo recuperar o fôlego. Eles ainda estão procurando, ela disse. Philip rolou para o lado, o peito arfando, a mente voltando à sobrevivência. Precisamos nos mover. Salika se sentou, ainda ardendo, mas seu tom era de gelo novamente. Há um conduíte nos fundos, leva ao túnel perto do elevador de veículos. Ele pegou sua camisa, puxando-a lentamente sobre as bandagens encharcadas de sangue. Não vou te deixar para trás, ela disse, levantando-se. Você acha que sou do tipo que se deixa deixar? Ele rosnou, puxando sua arma novamente. Ela olhou para ele. Não, ela disse. É por isso que eu te escolhi. Então ela estava se movendo novamente e Philip a seguiu.
Eles se moveram em quase silêncio pelo conduíte, Celica na frente, Philip atrás, uma mão pressionada no lado ferido. O túnel se estreitou à frente, forçando-os a se agachar. Celica parou em uma escotilha e se virou. Há um duto de tempestade atrás disso, ela sussurrou. Nos leva à queda vertical. De lá, chegamos às câmaras de serviço inferiores. Depois disso, estamos fora. Philip assentiu. A que distância fica a câmara? 15 metros, mas o duto é apertado. Quão apertado? Ela sorriu de lado. Você vai caber, por pouco. Ela rastejou primeiro, seu corpo deslizando pelo espaço estreito com uma facilidade surpreendente. Ele a seguiu, forçado a ficar baixo, as mãos raspando no metal frio. Cada movimento fazia suas costelas doerem. Quando finalmente caíram na câmara, foi como cair em um cofre selado. A sala já fora um abrigo real, na época em que o palácio temia levantes das províncias externas. Não era usada há anos. Os móveis eram velhos, cobertos com lençóis de poeira, mas era seguro. Philip caiu de joelhos, fazendo uma careta quando a dor em seu lado se intensificou. Preciso de um minuto. Celica se moveu rapidamente. Ela encontrou um armário, tirou um kit médico antigo, quebrou o selo. Deite-se, ela disse. Ele hesitou. Isso parece familiar. Ela olhou para ele. Não se iluda. Ele se deitou, de costas. Celica sentou-se ao lado dele, montada nele novamente sem hesitação. Seus dedos trabalharam rápido, levantando sua camisa novamente, retirando a bandagem improvisada encharcada. Você vai admitir alguma vez? Ele perguntou. Admitir o quê? Que isso não é apenas sobrevivência. Ela encontrou seu olhar, depois pegou mais selante do kit médico. Você é muito convencido. Ele sorriu, apesar da dor. Apenas quando estou certo. Ela pressionou o aplicador em sua ferida. Ele sibilou. Não se mova, ela sussurrou. Você diz isso muito. Porque você não escuta. Ela se inclinou sobre ele, a mão apoiada ao lado de sua cabeça, o cheiro dela enchendo seus pulmões. Eu não me distraio, ela disse. Eu sim, ele murmurou, e então suas bocas se chocaram novamente. Desta vez, não houve hesitação. Nenhuma pausa. Seu beijo foi selvagem. Ela moveu os quadris, moendo-se nele, e suas mãos deslizaram pelos lados dele, os dedos abertos contra suas curvas. Ele se sentou, puxando-a com ele. Ela envolveu os braços em volta do pescoço dele, puxando-o para baixo novamente, para a velha cama de campanha atrás deles. As roupas não saíram, não totalmente, mas o suficiente. A cama rangeu. Sua voz era um rosnado baixo em seu ouvido, e a dela era um sussurro quebrado no dele. Não pare. Mais tarde, emaranhados em suor e silêncio, Philip traçou a linha de sua espinha com os dedos. Ela estava por cima, ainda recuperando o fôlego. Mas quando ele se moveu um pouco, apenas para se sentar, suas coxas se apertaram em volta dele, com força. Ela o encarou, olhos escuros, o cabelo caindo em mechas bagunçadas sobre sua bochecha. Se você tirar, ela sussurrou, eu grito. Ele congelou. Não era brincadeira. Suas unhas cravaram em seu ombro. Eu não quero que acabe, ela disse. Ele também não. Eles ficaram assim, presos um ao outro, física e emocionalmente, até que o mundo ao redor deles começou a se infiltrar lentamente. Sereias novamente, fracas, mas se aproximando. Philip sentou-se lentamente, suas pernas ainda em volta dele. Ele pegou seu equipamento. Ela não o impediu desta vez. Eles estão rastreando o movimento através do poço vertical, ela disse. Temos 5 minutos, talvez menos. Philip terminou de se vestir, depois entregou a ela uma arma da caixa. Então terminamos isso. Ela a pegou, seus dedos roçando os dele. O que quer que aconteça, ele disse, não nos separamos. Ela assentiu. Se cairmos, caímos juntos. Ele sorriu de lado. Romântico. Ela carregou a arma. Estúpido. Mesma coisa. Eles se moveram para a saída e desapareceram no próximo túnel. A fuga não havia acabado, mas o que estava se construindo entre eles também não. O túnel curvou-se bruscamente para a esquerda, depois abriu-se para um poço de elevador com estrutura de aço que não era usado há anos. Cabos velhos pendiam frouxos. Philip ajoelhou-se, examinando a base do poço com a arma em punho. Estamos quase lá, disse ela, com a voz tensa. Logo depois da sala do elevador fica a doca de transferência externa.
Normalmente, não há guardas tão fundo. Philip lançou-lhe um olhar penetrante. Normalmente, é como as pessoas morrem. Eles atravessaram a baía do elevador, passando por geradores há muito tempo mortos e sistemas de backup que não viam a luz há décadas. Chegaram ao último posto de controle. A trava externa da doca de transferência sibilou ao abrir, e então eles pararam abruptamente. 3 guardas os esperavam, e entre eles, o príncipe, Kaelan. Ele estava imóvel, com uma expressão vazia, blindado em um preto cerimonial. Sua pele verde brilhava com uma perfeição polida que Philip odiou instantaneamente. Um homem nascido para comandar. Você não me decepcionou, disse Kaelan. Sua voz era calma. Eu sempre suspeitei que você tentaria algo tolo. A arma de Celica já estava levantada, mas ela não disparou. Tolo, repetiu ela, a voz pingando veneno. Você chama fugir de você de tolo. Eu chamo de tolo trair sua família. Seu planeta. Seu título. Eu chamo de escravidão entregar meu corpo a um homem como você. O rosto de Kaelan se contraiu, apenas ligeiramente, e Celica sorriu. Philip não disse nada. Sua pistola estava firme, apontada para o peito do príncipe, mas ele esperou. Esta era a luta de Celica. Você deveria ter aceitado seu lugar, disse Kaelan. Como rainha, como mãe da minha linhagem. Você quer uma rainha que se ajoelha, disse Celica. Eu quero um parceiro que não se encolha quando eu mordo. Ela deu um passo à frente, lenta e deliberadamente, até ficar a apenas 3 passos de Kaelan. Eu fingi obediência por anos, disse ela. Eu representei o papel. Eu sorri para seus conselhos. Eu me curvei em seus banquetes. Mas ontem à noite, seus lábios se curvaram. Os olhos de Kaelan escureceram. Celica não piscou. Ontem à noite, eu gritei tão alto. Estou chocada que não tenha desencadeado uma crise diplomática. Kaelan deu um passo em sua direção, os punhos cerrados. Ela não recuou. Você nunca foi o suficiente, disse ela. Não forte o suficiente. Não selvagem o suficiente. Não homem o suficiente. Ele se lançou. Philip não hesitou. Ele se interpôs entre ele. Pegou o príncipe no meio do ataque e o jogou contra a antepara. Kaelan rugiu, dando uma cotovelada forte em Philip no estômago, fazendo-o cambalear. Os guardas levantaram suas armas. Celica agachou-se e disparou. O primeiro guarda caiu. Philip se recuperou rápido, girando para atirar no segundo, tiro limpo, uma bala no pescoço. O terceiro hesitou. Celica deu um passo à frente, calma como um deus, e puxou o gatilho. Kaelan arreganhou os dentes, o peito arfando. Você os matou. Você ia usá-los para me arrastar de volta para sua cama, disse ela. Eu chamo de autodefesa. Ele estendeu a mão para ela. Philip se moveu antes que ela pudesse prender a algema no pulso do príncipe e o jogou no chão. Kaelan se debateu, mas as algemas magnéticas eram de nível militar. Você deveria estar grato, rosnou Philip. Poderíamos ter apenas deixado seu cadáver. Kaelan cuspiu sangue. Vocês nunca conseguirão sair. Este palácio tem centenas de homens. Eles tiveram sem chances de nos parar, disse Celica. Eles perderam. Philip guardou a arma, puxou o príncipe para cima e enfiou o cano de uma pistola na base de seu crânio. Você vai nos levar através daquela doca. Com um sorriso, Kaelan se virou para Celica, os lábios ensanguentados. Espero que saiba que ele está apenas te usando. Espero que você saiba que eu o estou usando mais, disse ela. A porta se abriu atrás deles, revelando o longo corredor para a baía de lançamento. Kaelan, amarrado e sangrando, olhou para Celica enquanto o empurravam para a frente. Você vai se arrepender disso, disse ele. Eu já me arrependo de não ter atirado em você mais cedo. Philip resmungou. Continuo falando. Gosto de vê-la te humilhar. Eles desceram o corredor rapidamente. Kaelan tropeçando na frente deles, a pistola laser pressionada firmemente em sua espinha. Sirenes gritavam acima deles, mas nenhum reforço veio. Philip se inclinou perto de Celica enquanto caminhavam. Aquela coisa que você disse a ele lá atrás. O quê? Que eu gritei. Sim. Ela sorriu de lado. Você preferiria que eu mentisse? Ele não respondeu. Ele ainda podia ouvir sua voz em sua cabeça. Se você tirar, eu grito. Mas agora, ele não tinha certeza do que ela gritaria em seguida, vingança, ou mais. O sangue escorria do maxilar de Kaelan, pelo pescoço,
pingando na túnica real que ele insistira em usar durante o julgamento de união cerimonial. O corredor de lançamento ecoava com o som de botas, os passos firmes e deliberados de Philip, e o arrastar contido da marcha de Caellan. Celica seguia, com a arma em punho, seus olhos alternando entre os cantos sombrios e a porta distante. Eles tinham segundos antes que este lugar se enchesse de reforços. Philip o empurrou para a frente. Continue-se movendo. Vocês não conseguirão sair do planeta, cuspiu Caellan. Eles já enviaram interceptores. Então vamos usar seu cadáver para atravessar o bloqueio, disse Philip calmamente. Eles chegaram ao último posto de controle, uma porta reforçada de aço guardada por biometria e entrada de identidade. Caellan não resistiu. Celica pressionou o cano de sua pistola em sua têmpora. Abra. Caellan se inclinou em direção ao scanner. Um som suave soou. A porta se abriu com um silvo suave. Além dela, a baía de carga se estendia, abrigando 3 naves sob holofotes suaves. Técnicos corriam à distância. Nenhum deles os havia notado ainda. Vamos pegar a do meio, disse Celica. É a única com blindagem furtiva. Philip assentiu. Aqueça o motor. Eu vou nos dar tempo. Celica olhou para ele. O que você está planejando? Philip enfiou a mão no casaco, tirou um pequeno dispositivo preto. O detonador. Seus olhos se arregalaram. Você tinha isso o tempo todo. Ele deu de ombros. Você nunca perguntou o que estava costurado no forro. Caellan se contorceu. O que você está fazendo? Vingança, disse Philip secamente. Ele jogou o dispositivo no chão. Os olhos de Caellan se arregalaram. Espere. O corredor atrás deles explodiu. A explosão rasgou o salão como o sopro de um dragão. A onda de choque atingiu Philip como uma parede. Ele se jogou no chão, arrastando Caellan com ele. Destroços se espalharam pela baía. Alarmes soaram. Técnicos fugiram. Luzes piscaram em vermelho. Philip rolou, tossindo por causa da fumaça. Caellan gemeu, preso sob uma viga de suporte torta. Celica já estava correndo pela rampa da baía. Ela se ajoelhou ao lado de Caellan, os olhos brilhando com algo frio e triunfante. Você o poupou? Disse ela, olhando para Philip. Ele é nossa passagem para fora, respondeu Philip. Eles não vão atirar em nós se ele estiver a bordo. Então não vamos desperdiçá-lo. Ela puxou os braços dele para trás novamente e o prendeu a um anel magnético embutido na antepara da nave. Você acha que essa humilhação significa alguma coisa? Eu serei resgatado. Vocês serão caçados, disse Caellan. Celica se inclinou perto, sussurrando alto o suficiente para Philip ouvir. Você não entende o que é isso, Caellan. Eu não fugi por medo. Eu fugi por tédio. E ontem à noite. Ela olhou por cima do ombro para Philip. Foi a primeira vez que me senti viva. Os lábios de Caellan se curvaram em um rosnado. Philip selou a porta da nave e sentou-se na cadeira do piloto. A interface de controle era familiar, padronizada na maioria dos sistemas. Sua mão roçou o braço dele enquanto ela sincronizava a rota deles. Temos 3 minutos antes que as portas do hangar sejam seladas, disse ela. Só precisamos de um. Os motores rugiram. As portas blindadas se abriram. Philip guiou a nave em direção à câmara de descompressão e, no último segundo, acelerou com força. A aceleração os jogou em seus assentos. O hangar desapareceu atrás deles. Insira os vetores de fuga, disse ele. Os dedos de Celica voaram sobre os controles. Definindo curso. Voo rasante na atmosfera. Traçando entrada em turbulência para mascarar o rastro. Ele olhou para trás. Caellan agora estava engasgado, os olhos em chamas. Só podia assistir de seu assento. Celica voltou a olhar para frente. Conseguimos? Disse ela. Não, disse Philip. Estamos conseguindo. Ela olhou para ele. Como uma mulher finalmente livre e perigosa por causa disso. A nave espacial atravessou a baixa órbita como um fantasma. Sem pings, sem interceptações. Caellan ainda estava amarrado e machucado, preso na cadeira de observação, olhando para a frente com o tipo de fúria de olhos mortos que apenas a realeza poderia usar. Toda vez que seu olhar ensanguentado pousava em Celica, ele queimava com algo mais quente que a raiva, humilhação. E por baixo disso, algo mais feio. O orgulho ferido de um príncipe. Ele a havia perdido. E o que tornava pior. Ela não apenas escapara.
Ela havia escolhido outra pessoa. Celica nem olhou para ele. Nenhuma vez. Ela estava agora na parte de trás da cabine. Philip sentou-se na beirada da cama, cotovelos nos joelhos, observando-a como um homem que acabara de sobreviver a uma guerra e não tinha certeza se ainda estava vivo ou sonhando. Diga, ela murmurou sem se virar. O que quer que você esteja guardando? Nunca odiei alguém como o odeio, disse ele, acenando para Kaelan. Então você me entende perfeitamente. Ela se virou. Deus. Seu corpo era esguio e perfeito, ainda coberto com o mínimo, um top justo e escuro e os restos de um cinto de utilidades rasgado, pendurado baixo em seus quadris. Suas pernas nuas se moviam com um poder sem esforço enquanto ela caminhava em sua direção. Eu poderia tê-lo matado, disse ela, mas isso teria sido fácil demais. Philip se levantou. Você queria que ele a visse? Eu queria que ele visse você, ela corrigiu, a voz suave e perigosa. Eu queria que ele soubesse como era ser substituído, ser dispensado, ser esquecido enquanto outra pessoa me despia. Ela parou na frente dele. A respiração deles se misturou. Então ela estendeu a mão, agarrou seu colarinho e o puxou para si. O beijo foi fogo novamente, mas não como na câmara criogénica, não como no túnel. Sua mão deslizou sob a parte de trás da camisa dele, traçando sua espinha, e ela se ergueu contra ele com um suspiro que se transformou em um rosnado. Kaelan fez um barulho abafado. Celica congelou. Então, lentamente, ela virou a cabeça por cima do ombro e o encarou. Você pode assistir, disse ela, a voz baixa e letal, mas você não tem o direito de falar. Ela se abaixou, desamarrou a mordaça e a arrancou. Kaelan ofegou por ar, os olhos brilhando de veneno. Vocês vão pagar por isso, os dois. A terra não vai protegê-los. Celica sentou-se no colo de Philip e arrastou as unhas pelo peito dele através do tecido fino de sua camisa. Não estou pedindo proteção à terra, disse ela sem tirar os olhos de Kaelan, e já parei de pedir permissão a qualquer um. Então ela beijou Philip novamente. Philip tirou a camisa dela por cima da cabeça, e ela a recebeu como se estivesse se despindo de uma pele que usara por muito tempo. Seus dedos desceram entre eles e guiaram as mãos dele exatamente para onde ela queria. Sua respiração ficou presa quando ele beijou a cavidade de sua garganta. As maldições de Kaelan se misturaram atrás deles, venenosas e inúteis. Celica se movia com ritmo. Sua voz, um sussurro baixo no ouvido de Philip. Palavras em sua língua. Palavras que ele não precisava entender porque seu corpo lhe dizia tudo. Quando ela terminou, ela mordeu seu ombro, e ele a segurou com mais força, unindo-os naquele momento. Depois, eles permaneceram emaranhados na cama de campanha, o suor esfriando, a respiração diminuindo. Philip beijou sua têmpora. Eu não vou a lugar nenhum. Ela fechou os olhos. Kaelan riu amargamente do outro lado da cabine. Você acha que isso significa que você venceu? Celica abriu os olhos novamente. Ela se levantou, completamente indiferente ao seu estado de nudez, e caminhou em direção ao príncipe. Um passo de cada vez, quadris balançando. Ela se agachou ao lado dele. Você sabe o que acontece agora? Ela perguntou suavemente. Kaelan não disse nada. Nós vamos para a Terra, e você vai cair conosco. Ela levantou um pendrive, pequeno e escuro. Sua nave tem um sistema de segurança. Se eu injetar o código certo, ele vai redirecionar o sistema de retorno automático, travando-o em sua bioassinatura. Os olhos de Kaelan se estreitaram. Você me mataria com minha própria nave. Eu vou enterrar seu orgulho com ela, disse ela. Você sobreviverá, mas a galáxia o verá mancar para casa de um naufrágio, sem sua noiva e sua coroa. Philip observava da porta. Você não está mais apenas escapando, disse ele. Ela se virou, a voz baixa e perigosa. Estou garantindo que ele nunca se esqueça. A nave rompeu a órbita final e desceu em direção à atmosfera da Terra. Enquanto a nave desviava em uma lenta descida em espiral, Celica prendeu Kaelan em um assento com cinto de segurança. Vamos, disse ela. Hora de deixar nosso presente. Eles entraram na cápsula de fuga. Philip ativou a sequência de lançamento. A última coisa que viram, pouco antes da escotilha se fechar, foram os olhos de Kaelan, arregalados, enfurecidos, impotentes, enquanto a nave se inclinava em direção à Terra em um mergulho controlado. Boom, sussurrou Celica, e a cápsula foi ejetada na escuridão. A cápsula de fuga tombava em silêncio. Por dentro, a cápsula era apertada, 2 assentos, ombro a ombro, uma parede curva de vidro reforçado, protegendo-os da mancha da atmosfera lá fora.
Abaixo, a terra surgia à vista, vasta e azul, salpicada de nuvens e continentes tão familiares quanto velhas cicatrizes. Philip observava sem falar. Celica, presa ao seu lado, já estava ativando a interface de controle da cápsula, seus dedos dançando pelo painel com calma precisão. Trajetória travada, murmurou ela. Hemisfério Norte. Ponto de queda rural. Não listado. Philip se virou. Sem comunicações. Criptografadas. Identidades queimadas. Código fantasma civil. Vamos descer limpos, ele assentiu. E a nave? Celica recostou-se no assento, o maxilar tenso. Padrão de descida controlada. Mínimo de baixas. Máxima cobertura. Ela se esticou para a frente e acionou um único interruptor. A interface mudou, e a tela piscou para o interior da nave. Kalen ainda estava preso no assento do piloto, ainda amordaçado, ainda amarrado. Mas agora ele estava acordado. Totalmente acordado. E ele entendeu. Sua nave estava caindo. Não rápido. Não letal. Apenas humilhante. Philip sorriu de lado. Acha que ele vai sobreviver à queda? A voz de Celica estava fria. Esse é o ponto. Ela desligou a tela. Atrás deles, os escudos de calor da cápsula se acenderam quando eles perfuraram a alta atmosfera. O impacto seria forte. Quente. Violento. Mas sobrevivível. Assim como tudo o que eles haviam suportado. Philip perguntou, e agora? Celica não respondeu imediatamente. Suas mãos estavam cruzadas. Seus ombros tensos. Eu nunca fiz isso antes, ela disse finalmente. Deixar tudo. Você não deixou tudo. Ela olhou para ele. Você me trouxe. Isso arrancou um sorriso fraco. Isso foi um risco. Ele deu de ombros. Você vale a pena. A cápsula sacudiu violentamente. Turbulência de reentrada. Os amortecedores inerciais gritaram contra a força. Mas a carcaça resistiu. Abaixo deles, a terra florestada se aproximava como uma muralha esmeralda. Philip se preparou para o impacto, pegou a mão de Celica sem pensar, e ela não a soltou. A cápsula atingiu o solo com um estrondo que fez os ossos tremerem. As travas se abriram automaticamente. Fumaça encheu a cabine. Philip foi ao primeiro a se levantar, chutando a escotilha para abri-la. Ele saiu, arma na mão, examinando a linha das árvores. Sem drones. Sem rastreadores. Apenas árvores. Celica o seguiu, deslizando ao seu lado. Ela rolou os ombros, esticou os braços. Mesmo aqui, coberta de terra. O sangue ainda seco sob suas unhas. Ela parecia majestosa. Intocável. Ele a observou enquanto ela absorvia a paisagem. Não como uma turista. Como uma soldada. Você conhece este lugar? Ela perguntou. Sim. A terra do meu tio. Fora da rede. A estrada mais próxima fica a 5 milhas naquela direção. Ele apontou para a floresta. Vamos lá. Tem uma cabana. O refúgio seguro era exatamente o que Philip prometera. Básico, mas fortificado. Uma antiga cabana de madeireiro. Madeira grossa e pedra. Construída à mão gerações atrás. Sem comunicações. Apenas uma lareira. Um tanque de água. E silêncio. Celica ficou no centro da sala, os olhos examinando cada superfície. Nós realmente estamos aqui, disse ela. Philip largou seu equipamento perto da porta. Nós conseguimos. Ela se virou. E então ela caminhou diretamente para ele, envolveu seus ombros com os braços e o beijou. Quando ela se afastou, sua voz era quase um sopro. Eu não sei o que vem a seguir. Ele encostou a testa na dela. Nós inventamos. Ela se afastou e começou a tirar o macacão de voo roubado, peça por peça. Philip observava, o calor subindo novamente. Ele deu um passo em sua direção, mas ela o parou com uma mão levantada. Espere. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou uma única haste de metal. O que é isso? Philip perguntou. A chave de substituição da nave de Kalen, disse ela. Escondida na segunda camada neural. Ele ficou olhando. Você poderia tê-lo matado. Eu ainda poderia. Ela a colocou na mesa, em silêncio. Então ela se virou de volta para ele, fechando a distância entre eles.
Eu quero que você entenda uma coisa, disse ela, deslizando as mãos por baixo de sua camisa, empurrando-a para fora de seus ombros. O que aconteceu naquela nave não foi um jogo. Eu sei. E não acabou. Espero que não, disse ele. Ela o empurrou de volta para a cama de campanha, seguiu para baixo, montada nele como naquela primeira noite no túnel. Só que agora, não havia pânico. Apenas ela. Apenas ele. E o fogo entre eles que não se apagara, apenas se aprofundara. Eu vou gritar, ela sussurrou novamente, os dentes roçando sua orelha. Prometo. Ela o beijou. E a cabana se encheu de calor novamente. Philip acordou em silêncio. Silêncio de verdade. Sem alarmes. Sem fuzis de pulso carregando. Sem botas no corredor ou motores gritando sobre o casco. Apenas o sussurro do vento do lado de fora das paredes da cabana. O estalar e crepitar da lenha se acomodando na lareira. E o som rítmico da respiração de Celica ao seu lado. Ela estava aninhada em seu peito. Nua. Quente. Adormecida. Pela primeira vez no que pareceu uma vida inteira. Seu braço estava sobre as costas dela. Sua perna emaranhada com a dele Philip não se moveu. Porque não havia outro lugar onde ele quisesse estar. Celica se mexeu momentos depois. Os olhos se abrindo lentamente. Cílios escuros roçando sua pele. Ela piscou uma vez. Então estendeu a mão e passou os dedos por seu cabelo curto. Seu toque agora familiar como a gravidade. Manhã, ela perguntou. Tecnicamente, embora eu não ache que o sol já tenha subido totalmente. Ela deu um beijo em sua mandíbula. Depois rolou de costas. Esticando-se como um gato. Seu corpo captou a luz do fogo. E agora, ela murmurou. Ele exalou. Os olhos ainda nela. Agora. Esperamos. Por quem? Para que o mundo nos alcance. Ela ficou em silêncio. Depois se sentou. O cobertor escorregou por suas costas. Não vou me esconder para sempre, disse ela. Você não está. Eu também não vou me desculpar. Eu não quero que você se desculpe. Ela se virou, encontrando seus olhos. Então. Você realmente me entende? Ele assentiu. Eu te entendi no minuto em que você disse que gritaria. Isso a fez rir. Não a risada maliciosa que ela deu a Kaeli no hangar. Não o sorriso de lado que ela usou enquanto sabotava a segurança do palácio. Uma risada de verdade. Do tipo que apenas quem sobreviveu pode dar. Então. O som de pneus. Cascalho. Um barulho distante do lado de fora da cabana. Celica ficou tensa. Philip já estava de pé, vestindo jeans, pegando sua arma. Ele foi até a janela da frente. Com cuidado. Devagar. SUV preto. Modelo civil. Sem identificação. Ele se virou para Celica. Ela já estava vestindo seu traje interno. Prendendo o cinto de utilidades. Amarrando o cabelo para trás. Seus homens, ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Pior. Provavelmente os meus. A batida veio um momento depois. Não agressiva. Apenas firme. Controlada. Philip abriu a porta. 2 agentes. Não de terno, vestidos como caminhantes. Camuflagem civil. Inteligente. Sutil. Um era mais velho. Grisalho nas têmporas. O outro era mais jovem. Tenso. Ambos tinham a mesma expressão. Sem armas em punho. Sem algemas. O mais velho assentiu. Embaixador Chaz. Philip não disse nada. O agente olhou por cima do ombro dele e viu Celica pela janela. Não se abalou. Você é difícil de encontrar, disse ele. Essa era a ideia. Não estamos aqui para prendê-lo. Philip arqueou uma sobrancelha. Não. Ordens de DC. As coisas mudaram. O mais jovem tirou um tablet do casaco. Deslizou para uma reportagem. Mostrou. Urgente. Príncipe alienígena. Cai no Pacífico. Sobrevive. Alega traição. Terra acusada de sequestro. ONU. Exige inquérito. Mas a opinião pública se inclina a favor da noiva fugitiva. Philip pegou o tablet. Rolou. Imagens do local do acidente.
Kallen sendo retirado dos destroços. Celica saiu atrás dele. O agente a viu completamente agora. Nenhum se moveu. O mais velho assentiu. Dizem que as pessoas gostaram do que viram. A história vazou. O palácio exagerou. União forçada. Manipulação política. E então, sua pequena fuga. Foi mais do que uma fuga, disse ela. Ele manteve o olhar dela. Nós sabemos. É por isso que não estão chamando de traição. Philip se enrijeceu. Como estão chamando? O agente deu um leve sorriso. Um reinício deep. Lumático. Ele entregou uma pasta selada. Dentro, 2 novas carteiras de identidade. Civil, discreto. Registrado na Terra. Novos nomes. Novas vidas. Se vocês ficarem fora do radar, eles deixarão passar. Por enquanto. O palácio está perdendo credibilidade. Eles não podem se dar ao luxo de perseguir isso sem se fazerem parecer piores. Celica olhou para a pasta. Depois de volta para a floresta. Não vou me esconder para sempre, disse ela novamente. Você não precisará, respondeu o agente mais velho. Dê 1 ano, talvez menos. O mundo gira. As histórias mudam. Deixe esta desaparecer. Eles partiram sem outra palavra. Philip e Celica ficaram na varanda até o som dos pneus desaparecer de volta na selva. Ele se virou para ela. Bem, ele disse. Você ainda quer gritar? Ela olhou para ele. Aquele sorriso lento retornou. Se você tirar de novo. Ela se aproximou, a respiração roçando sua garganta. Eu posso gritar por um motivo muito diferente. Ele riu. Ela não. Ela apenas agarrou seu colarinho e o arrastou de volta para dentro. Naquela noite, eles deitaram na cama novamente. A luz do fogo tremeluzindo no teto. A tempestade muito atrás deles. O mundo temporariamente quieto. Celica traçou uma linha no peito de Philip. Sua voz suave. Você acha que estamos realmente livres? Ele olhou para ela. Beijou sua testa. Não, disse ele. Mas estamos perto. Ela assentiu, os olhos se fechando. Juntos. E enquanto o fogo crepitava e a noite se aprofundava ao redor da cabana, Philip a puxou para perto e sussurrou contra sua têmpora. Não paramos até estarmos. E desta vez, quando ela disse que gritaria, foi de alegria. Eles começaram como fugitivos, fugindo de tronos, de linhagens, de deveres. Mas o que encontraram não foi apenas liberdade. Foi um ao outro. E agora, com um futuro não escrito e um passado que não os possui mais, eles escolhem algo raro. Juntos.